Vivemos em um tempo em que a adoração cristã parece estar cada vez mais distante de sua essência. Na busca incessante por relevância, inovação e complexidade, a Igreja tem se afastado de algo simples, mas poderoso, a adoração genuína e espontânea a Deus. O Salmo 100, com suas palavras simples e diretas, é um chamado à adoração pura, sem adornos, sem rituais complicados. Contudo, em um mundo onde a religião se tornou mais sobre debates teológicos e experiências espirituais elaboradas, esse tipo de adoração quase sem esforço parece antiquado, até irrelevante. A verdadeira adoração, como descrita no Salmo 100, não exige grandes fórmulas ou esforços cerebrais, mas um coração simples, grato e alegre. E aqui está a questão. Será que a Igreja moderna, em sua busca por profundidade teológica e experiências emocionais, não perdeu o simples prazer de adorar a Deus com alegria? Será que o Salmo 100, um convite à simplicidade e à gratidão, nos oferece exatamente o que estamos buscando, mas não sabemos mais como reconhecê-lo? Esta introdução não é apenas uma reflexão sobre um salmo específico, mas sobre uma crise na prática de adoração em muitas igrejas ao redor do mundo. No século XXI, a adoração cristã tem se tornado mais formalizada, mais ritualística, mais cerebral. Em meio a toda essa complexidade, o convite de Deus no Salmo 100, para celebrar com alegria e servir com gladiação, é, de certa forma, ignorado. A adoração agora depende de encontros elaborados, de experiências sensoriais, de grandes palavras e interpretações profundas. Mas será que, ao fazer isso, não estamos perdendo a essência da fé? Este estudo sobre o Salmo 100 não só pretende explorar o significado deste salmo, mas também desafiar a Igreja moderna a redescobrir a simplicidade de uma adoração verdadeira e genuína. O Salmo 100 é um cântico curto e direto, mas cheio de profundidade. Com apenas 5 versículos, ele é um grito de alegria e celebração, um convite a todos os povos para louvar a Deus com um coração sincero e grato. Ele diz: celebrai com alegria ao Senhor, todas as terras. Meu Salmo 101. Este versículo, embora simples, é um convite radical. Ele desafia uma visão reducionista de adoração e a transforma em algo universal e inclusivo. A adoração, segundo este salmo, não é apenas uma prática restrita a um povo ou a uma nação, mas algo que todos em todas as partes do mundo são convidados a fazer. Na antiguidade, o povo de Israel celebrava com alegria, em festas e com cânticos, a grandeza de Deus. Esses momentos de adoração eram frequentemente vividos em comunidade e com um senso de gratidão e reverência. Hoje, muitos cristãos ainda celebram a Deus, mas a alegria e a espontaneidade dessa adoração parecem muitas vezes diluídas. Somos chamados a retornar a essa simplicidade. Uma adoração que começa com o reconhecimento da grandeza de Deus, mas se expressa na gratidão e na alegria genuínas. O Salmo 100 não sugere que a adoração seja uma mera formalidade ou um ritual, mas uma expressão de júbilo e gratidão. Ele nos desafia a refletir sobre a autenticidade de nossa própria adoração. Será que estamos realmente adorando a Deus de maneira alegre e espontânea? Ou nossa adoração se tornou uma série de procedimentos ou um espetáculo emocionalizado? Um dos principais temas do Salmo 100 é a simplicidade. Ele não exige grandes elaborados ou teologias complexas, mas apenas um coração disposto a celebrar a Deus. Em um mundo onde muitos acreditam que a verdadeira adoração precisa ser intelectualmente estimulante ou visualmente impressionante, o Salmo 100 nos chama a reconsiderar a verdadeira natureza da adoração. A adoração verdadeira, como o Salmo nos ensina, não depende de nosso entendimento profundo ou de nossas habilidades de oratória. Ela depende de nossa disposição, é interna de nós, entregarmos com alegria a Deus. E isso é algo simples, algo que todos, independentemente de sua educação ou status social, podem fazer. A verdadeira adoração não se mede pela quantidade de informação ou pela sofisticação dos rituais, mas pela sinceridade e pela alegria com que nos aproximamos de Deus. Em um mundo cristão que frequentemente valoriza mais o conhecimento teológico do que a vivência simples da fé, o Salmo 100 nos desafia a voltar à essência da adoração: alegria, gratidão e um coração simples diante de Deus. Outro aspecto crucial do Salmo 100 é a frase: servir ao Senhor com gladiação. Servir a Deus não é apenas uma questão de cumprir deveres religiosos ou de seguir um conjunto de regras.
O serviço a Deus deve ser feito com um espírito de alegria, com a mesma alegria que sentimos quando nos aproximamos dele para adorá-lo. O Salmo 100 nos ensina que nossa vida de serviço e adoração deve ser uma expressão contínua de gratidão a Deus. Infelizmente, muitos cristãos hoje veem o serviço a Deus como uma obrigação ou um fardo. Isso se reflete em atitudes de desânimo, frustração ou até mesmo ressentimento em relação à igreja e às suas responsabilidades. O Salmo 100 nos ensina que o serviço a Deus deve ser feito com um coração alegre e disposto, porque entendemos que servir a Deus é um privilégio e não uma carga. Quando servimos com alegria, nossa adoração se torna mais autêntica e nossa relação com Deus mais profunda. Sabei que o Senhor é Deus. Salmo 103 é uma afirmação que nos desafia a lembrar quem Deus realmente é. Ele é o Criador de todas as coisas, o Rei soberano, o sustentador de nossas vidas. Conhecer a Deus é fundamental para nossa adoração. Quando compreendemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, nossa adoração naturalmente se torna mais profunda e mais genuína. O conhecimento de Deus não é apenas intelectual, mas transformador. Ele deve afetar nossas ações, nossos sentimentos e, principalmente, nossa adoração. Um coração que reconhece a grandeza de Deus é um coração disposto a adorá-lo com alegria. A verdadeira adoração começa com o reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez diante dele. Quando vemos Deus como Ele realmente é, nossa resposta natural é a adoração. O Salmo 100 não se limita ao povo de Israel, mas é um convite para todas as terras celebrarem a Deus. Ele nos lembra que a adoração a Deus é um chamado universal. Deus não é apenas o Deus de um grupo específico de pessoas, mas de toda a humanidade. Isso é um lembrete poderoso de que a adoração não tem fronteiras. É algo que deve ser vivido e praticado por todos os povos e culturas. Infelizmente, a igreja tem frequentemente se centrado em sua própria comunidade ou em seus próprios rituais, negligenciando o chamado universal de adorar a Deus. O Salmo 100 nos desafia a pensar além de nossas próprias tradições e a lembrar que a adoração a Deus é algo que todos são convidados a fazer, independentemente de sua nacionalidade, língua ou cultura. Conclusão: a adoração simples e espontânea, como caminho de renovação espiritual. Em um mundo onde a adoração se tornou cada vez mais complexa, o Salmo 100 nos chama a voltar às raízes da verdadeira adoração, uma adoração simples, alegre e espontânea. Ele nos desafia a adorar a Deus com um coração puro e grato, sem depender de rituais complicados ou experiências emocionais. A verdadeira adoração não é sobre a aparência externa ou a sofisticação teológica, mas sobre a sinceridade e a alegria do coração. Será que estamos prontos para abandonar a complexidade da adoração moderna e voltar à simplicidade do Salmo? Será que conseguimos, como igreja, redescobrir a alegria e a gratidão que são a essência da verdadeira adoração? O convite está dado. O Salmo 100 nos chama a adorar a Deus com alegria, a servir a Deus com gladiação e a reconhecer sua soberania sobre todas as coisas. Que possamos, com um coração sincero, responder a esse chamado